Está entrando no ar! Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva, R-Final! Tudo sobre o mundo do automobilismo, com Nathan Sayum! Rodrigo Boniades! Saudações, caros antenados que estão aqui curtindo a Antena Esportiva Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um R-Final, o seu programa de automobilismo com as principais notícias e curiosidades que envolvem esse maravilhoso mundo da velocidade. Hoje vamos falar, galera, olha, Grande Prêmio do Brasil que pegou fogo nesse último domingo. Vitória de Max Verstappen, teve chegada triunfal do Pierre Gasly na segunda posição com a Toro Rosso, punição para o Hamilton e as duas Ferraris se envolvendo numa polêmica, pois o Vettel e o Charles Leclerc, ao disputar a posição, acabaram se tocando e saíram da corrida. Eu confesso que há muito tempo não via isso dentro da Ferrari, hein? Então, muita coisa para a gente falar do Grande Prêmio Brasil, que aqui vai ser em dois blocos. Então, o Grande Prêmio do Brasil nós vamos falar no primeiro e no segundo blocos, beleza? Enquanto isso, no terceiro bloco, claro, nós vamos falar da NASCAR, porque tivemos a última corrida em Homestead e teve campeão, galera, campeão da NASCAR. Quem foi? Kyle Busch, galera. Kyle Busch derrotou o Martin Truex Jr. e alcançou o bi da NASCAR. Então, galera, programa recheado de atrações. Mas antes de mais nada, canais de interatividade, anota aí, WhatsApp 21 96 779 1335, repetindo, 21 96 779 1335, facebook.com.br Antena Esportiva, Twitter, @ se liga na antena, Instagram, @rádio Antena Esportiva, e vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com ou através do nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio. Vocês podem baixar de graça para o seu smartphone e também vocês podem nos ouvir pelo youtube.com.br Antena Esportiva e no facebook.com.br Antena Esportiva. Então são 4 plataformas diferentes que vocês podem curtir o R-Final, aqui é o som da Antena Esportiva, assim como também as nossas transmissões antenadas, tudo sobre o Campeonato Brasileiro. E olha, neste sábado, galera, tem final da Libertadores, hein? Flamengo e River Plate, claro. Aqui na Antena Esportiva vocês não vão perder nada que vai acontecer neste jogão. Lembrando também, as colunas R-Final acontecem às segundas e sextas na Antena Esportiva às 16 horas e as reprises no canal Máscara Nerd, a qual eu comando no YouTube, às terças e sábados, sempre às 9h30 da manhã. Ok, então vamos chamar ele, o maior comentarista de automobilismo do mundo, Nathan. Saiu um salve, Nathan! Boa noite, Goni, boa noite, galera. Rapaz, que fome do Verstappen para ganhar essa corrida. Fazia tempo que eu não vi um piloto tão esfomeado nas ultrapassagens. Isso, Nathan, sabe por quê? Porque, claro, o Max Verstappen ele sempre teve essa fome de vitória, mas parece que estava engasgado o que aconteceu com ele no GP Brasil do ano passado, que ele seria o vencedor da prova, mas e aí se envolveu numa batida com o Ocon na ocasião. O Ocon corria na Force India, né? E o Ocon era retardatário. E aí na hora que foi fazer a ultrapassagem no Ocon, eles se tocaram, o Verstappen, rodou, perdeu a posição para o Hamilton, que triunfou naquela corrida do ano passado no GP Brasil. Então, com certeza o Max Verstappen estava com isso na cabeça e pensou: vou fazer de tudo para vencer essa corrida, eu quero vencer essa corrida, e realmente, mas mandou muito o Max Verstappen, parabéns, largou na pole position, tomou pressão da Mercedes do Hamilton, teve pressão também da Ferrari, mas triunfou de forma sensacional. Ele foi o grande vencedor,
segunda posição, Pierre Gasly da Toro Rosso. Que grande surpresa, gente. Foi uma chegada triunfal sensacional, com pressão do Lewis Hamilton pelo segundo lugar. E o Pierre Gasly conseguiu, na reta de linha de chegada, conseguir ali ser mais rápido que Lewis Hamilton. Não ia adiantar muito também para o Hamilton fazer ultrapassagem, porque ele acabou sendo punido, né? Ele se meteu numa batida com o Alexander Albon da Red Bull. Coitado do Albon, ele ia chegar ali. Na minha visão, o Albon seria ali o terceiro colocado, no mínimo terceiro, no máximo segundo, né? Mas o Hamilton, depois ele pediu desculpas, sabe que fez a coisa errada, né? Então ele acabou tendo esse toque com o Albon. O Albon foi lá para baixo, coitado dele, mas lá para baixo, na 14ª posição. E aí o Carlos Sainz Jr. da McLaren, que largou de último. Ele largou na última posição e chegou na 3ª posição. Festa da McLaren. Há quanto tempo a McLaren não conseguiu um pódio, hein? 4ª posição, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. Meu Deus do céu, hein? Quarentão Kimi Raikkonen. Da Alfa Romeo também, Giovinazzi. Olha só, 5ª posição. Daniel Ricciardo da Renault, 6ª posição. Aí foi o Hamilton na 7ª posição da Mercedes. Foi punido, né, por causa do toque com o Albon. O Norris da McLaren, 8ª posição. Sérgio Pérez da Racing Point na 9ª posição. E o Daniel Kvyat da Toro Rosso, 10ª posição. Essa foi a classificação do GP Brasil, galera. Olha, foi um GP. Quando eu tava vendo o GP do Brasil, teve um determinado momento que eu pensei que não teria grandes emoções, né? No entanto, a partir do momento que começou a entrar o carro de segurança, o safety car, aí as coisas começaram a mudar, gente. Nós tivemos aí as estratégias diferentes de cada equipe. O Max Verstappen, ele simplesmente ousou. Porque ele parou, claro, ele fez uma parada nos boxes para trocar o pneu, para botar o pneu vermelho, o mais macio, né? Para voar na pista. Pra, tipo, vamos passar todo mundo aqui, vamos vencer essa corrida. E aí conseguiu, né? Simplesmente ultrapassou as Mercedes a Mercedes do Lewis Hamilton, foi ultrapassando todo mundo também. Deu um show o Max Verstappen, um piloto arrojado, e mostrou para todo mundo, é assim que se ganha uma corrida. Bom, e teve um outro ponto também, olha, que eu quero falar aqui, galera. É a Ferrari. A Ferrari, olha que coisa impressionante, hein? O Charles Leclerc ali na reta dos boxes fez a ultrapassagem para cima do Vettel usando a asa móvel. Muito bem. Aí depois do S do Senna, teve ali aquela pequena reta, tem um ponto. É um ponto bem pequeno para você usar a asa móvel. Só que o Vettel, claro, estava menos de um segundo, usou a asa móvel, fez a ultrapassagem. Só que ele foi de forma assim para a esquerda, achando que o Charles Leclerc ia recuar e não recuou. Ou seja, na minha visão, o Sebastian Vettel foi o culpado por essa batida. A verdade é o seguinte, gente. O Vettel tá com a cabeça a 1000 por hora, porque o que ele tá levando aí de surra do Charles Leclerc neste ano, o Charles Leclerc mostrando que veio, não é brincadeira não, gente. Mas aí, Nathan, o que você viu de legal nesse GP Brasil emocionante? Eu acho que se a gente fosse falar só da redenção do Verstappen ganhar em Interlagos, já ia ser um grande programa, cara. Mas aquele final de corrida, cara, que emoção que foi. Porque a gente teve nas últimas, vamos lá colocar nas últimas 15 voltas, muita gente trocando pneu, muita gente voltando. E assim, e a gente não sabia quem ia realmente ganhar essa corrida, porque uma hora caiu no colo do Hamilton, uma hora caiu no colo do Verstappen, uma hora caiu assim, que as Ferraris pareciam ter a melhor estratégia lá com plano A, plano B, plano C, não sei lá qual tipo de plano que eles estavam usando, mas
Mas foi uma loteria danada. Foi igual a Mega Sena, porque ninguém sabia quem ia ganhar realmente. Foi uma chegada incrível. E chegada mesmo, né? Porque aquele final de segundo lugar lá do Hamilton e do Gasly, meu Deus do céu. Agora, tinha que ser do Verstappen mesmo, porque ele brigou o fim de semana inteiro para conseguir os melhores tempos. Foi pole position com louvor no sábado, porque errou muito na classificação. A volta que ele fez a pole, ele pôs uma rodinha na grama ali, então perdeu alguns décimos, mas não perdeu a pole. Então o motor Honda rendeu muito naquela reta de Interlagos. Foi o momento principal para ele ganhar essa corrida, para ele conquistar aquela pole no sábado. Para ganhar a corrida foi também muita força do motor, porque ele largou dando um pulo para cima do Hamilton. O inglês tentou ali se manter na dele, né, porque a corrida era longa, tudo. Teve ali a coisa das paradas. O Verstappen liderou muito, acho que foi o piloto que mais liderou no dia. Mas aí, com essa loteria de parar para trocar pneus, tudo, e a gente realmente eu não sabia quem estava fazendo a melhor estratégia. No final o Verstappen fez valer muito a agressividade, porque a RBR fez uma estratégia muito arriscada, trocando ali os pneus do Verstappen no final da corrida, porque se fosse eles, deixava o carro na ponta como estava e segurava os outros. Já que o motor estava bom, já que o carro estava bom, eu deixava para segurar. Mas eles quiseram trocar, deixar o Verstappen voltar atrás. Eu falei, agora não passa o Hamilton não, porque o Hamilton tá na frente, tudo, e a gente sabe como é que é o Hamilton para segurar a posição, né? E deu aquele miguezinho na relargada de ficar passando, de ficar freando, acelerando, e ali o Verstappen, na hora que o Hamilton resolveu acelerar, ele acelerou junto, e na freada do Senna fez uma ultrapassagem e garantiu a ponta. Aliás, que show de ultrapassagens, né? A gente viu o Hamilton passando por fora, o Verstappen passando por fora, e todo mundo assim, arriscando lindas manobras, né? Mas não podia arriscar demais como a Ferrari arriscou. A gente acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, a gente acompanha os carros vermelhinhos, né, correndo, e a gente sabe que tem um joguinho de equipe lá sempre, porque eles costumam resolver defender as posições ali quando estão os dois carros juntos. Eles não querem arriscar muito o que tem pela frente. Então o Hamilton e o Leclerc e o Vettel já devem estar sabendo assim, o carro que está na frente protege quem está atrás ali, eles querem marcar pontos para a Ferrari. Sempre foi assim, né? Na época do Schumacher foi assim, na época do Raikkonen e do Massa foi assim. E agora eles fazem essa coisinha aí de tentar arriscar tudo. Mas assim, não é tentar arriscar tudo para uma vitória, é tentar arriscar tudo um contra o outro. Porque o Leclerc passou muito bem por dentro no S do Senna para tentar ali conseguir a tangência para fazer outra curva na frente. E aí, na hora que ele conseguiu, que estava por fora na segunda perna, o Vettel tentou ir lançado para pegar ali o vácuo na reta oposta, veio com uma bala e pegou o Leclerc por fora. O que foi aquilo, rapaz? Acho que eles não vão ouvir muito por outra corrida, não. Eu acho que vão ter que fazer uma terapia ali da Ferrari, porque realmente não tá dando certo. Não dá pra entender o que o Vettel fez. Mais uma burrada do Sebastian Vettel esse ano, lembrando muito aquela corrida de Silverstone, né, que ele pegou o Verstappen na freada ali. Então assim, eu acho que não dá pra entender realmente. O Leclerc, o Vettel, ele foi meio ousado demais, sabe? Assim, não tava buscando tudo, tava tentando conseguir uma vitória, talvez, né? Assim, acelerar tudo para conseguir não só um pódio, mas também chegar nos primeiros ali para conseguir uma vitória. E naquela altura da corrida que era quase impossível, porque colocar por fora naquele momento, aí sair para fazer volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, aquilo lá, faltando poucas voltas daquele jeito, não dava certo não. O Vettel foi ousado demais ali. Ele queria passar o Leclerc de uma vez e chegar nos outros carros ali, conseguindo tudo nas últimas voltas ali, fazer uma coisa meio Senna, aproveitar que tá no Brasil, né? Nathan, olha, atualizando aqui para vocês, meus amigos, essa situação toda, olha, foi constrangedor, né? Pelo menos para a mídia italiana. Vou falar na minha visão. Eu vou dar aqui a minha opinião a respeito do que aconteceu nessa situação toda da Ferrari. Eu adorei. Porque desde que eu acompanho a Fórmula 1 da época do Ayrton Senna, eu particularmente não lembro desse pega entre dois pilotos da Ferrari e assim causando uma batida.
eu não estou lembrando. Vamos botar aqui da década de 90 em diante. Porque eu falo década de 90 em diante porque foi a década que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 graças ao Ayrton Senna. E eu não lembro, realmente. Se vocês aí tiverem nos ouvindo, os amigos antenados aqui da Antena Esportiva, se lembrarem de algum pega entre dois pilotos da Ferrari que acabou não indo muito bem, ou seja, tendo uma colisão entre eles, vocês podem falar, tal, até aqui no youtube.com/Antena Esportiva vocês podem comentar à vontade se vocês lembram de uma situação dessa que aconteceu entre Sebastian Vettel e o Charles Leclerc. Mas, falando aqui da mídia italiana, simplesmente disparou contra a Ferrari e os pilotos após o incidente entre Vettel e Leclerc no Brasil. As frases que foram usadas pelos jornais no dia seguinte, olha só como está a coisa: estupidez, Ferrari explode e Vettel como bebê. Ou seja, parece, claro, houve assim uma crítica aos dois pilotos da Ferrari, mas vai ver, claro, por causa dessa situação. Mas eu acho que a crítica está muito mais elevada ao Sebastian Vettel do que ao Charles Leclerc. Por quê? Porque o Vettel é tetracampeão. O Vettel há muito tempo tem cometido erros absurdos, erros de um piloto amador, como se estivesse começando agora a sua carreira na Fórmula 1. E essa batida foi a prova de que ele está com a cabeça no outro lado do mundo. Que ele não se contentou de tomar essa ultrapassagem bonita por dentro, conforme o Nathan explicou muito bem, do Charles Leclerc na reta dos boxes. Charles Leclerc usou a asa, fez a ultrapassagem, ponto. Então ele chegou para ele na reta oposta, ó. Vou com tudo, hein? Usou a asa, claro, estava menos de um segundo. Foi tentar por fora, mas aí na hora que ele foi para a esquerda, ele achou que o Charles Leclerc também ia, mas acabou tocando roda. Aí o pneu dianteiro direito do Charles Leclerc foi embora. O pneu traseiro esquerdo do Vettel foi embora. Os dois saíram da pista. Ou seja, na minha visão, o Vettel foi o culpado por essa situação toda. Ele não tá com a cabeça muito legal. Eu quero ver agora para o ano que vem. Quero ver agora para 2020 com os pilotos Vettel e Leclerc confirmados na Ferrari. Olha, não sei, não, hein? Bom, vamos aqui citar o que aconteceu aqui com relação às manchetes, né, da mídia italiana. O Tuttosport diz o seguinte: Ferrari de desastre. São carrinhos de choque. Apenas 5 voltas até o fim, Vettel e Leclerc se chocaram. Este é um desastre que você pode ver chegando, e este é um acidente que levará a grandes discussões em Maranello. Os dois pilotos se encontrarão lá para discutir a situação em detalhes. O Corriere dello Sport: Ferrari explode. A rivalidade entre Leclerc e Vettel atingiu seu máximo. Os dois pilotos da Ferrari que lutavam pela quarta posição tiveram uma colisão que eliminou os dois pilotos. Binotto está furioso. Muito bem. Continuando aqui, né? O jornalista Giorgio Teruzzi disse o seguinte, abre aspas: por algum motivo Vettel se comportou como um bebê que acabou de ter roubado seu brinquedo. Essa foi boa. Continuando aqui. Gestos semelhantes aos de gritos raivosos. Agora é muito fácil sugerir que Mattia Binotto agora emprega o gerenciamento completo dos dois pilotos da Ferrari, mas é realmente difícil gerenciar um dos principais pilotos que de repente dá errado. Vettel ainda é o principal piloto, mas infelizmente seus limites de caráter vão obrigar a Ferrari a limitar a liberdade de Vettel quando houver objetivos mais importantes do que uma luta pela quarta posição. Exatamente, porque o Vettel tem cometido uns erros absurdos, conforme eu falei agora, e conforme eu falei conversando com o Nathan durante esse R final ao longo da temporada, são erros impressionantes. Aí ele vê um companheiro de equipe, está no segundo ano de Fórmula 1, o Charles Leclerc vencendo 2 corridas, largando
em pole position, sendo mais rápido, sendo mais consistente que o Vettel. Tanto é que tá na frente do Vettel na classificação geral, o Vettel perde o controle. Ou seja, é como se ele fosse, do nada, de repente, baixa o espírito do Nigel Mansell nele, né? Porque o que ele comete de bobagem, que Mansell era assim, ele era um grande piloto, ele era conhecido como o Leão, não era para menos. Até acho pouco ter conquistado um título, né? Poderia ter conquistado pelo menos 2 títulozinhos aí. Mas cometia muitos erros também. Erros primários, erros sozinho. Por quê? Porque não tinha paciência. E é o que está acontecendo com o Vettel. Vettel não está tendo paciência. Às vezes a cabeça dele está em outro lugar e aí erra, né? Muito bem, meus amigos. Então, é isso. A gente falou um pouco sobre a corrida, grande vitória do Max Verstappen, um pouco dessa situação incômoda da Ferrari, né, da corrida no Brasil. Então, nós vamos aqui para o intervalo comercial, mas vamos voltar no segundo bloco, continuando falando do GP Brasil, beleza? Mas e o Hamilton? O que aconteceu com o Hamilton? Foi punido, né, por batida com o Alexander Albon, que vinha muito bem na corrida. De terceiro, caiu para a 7ª posição por causa de uma punição em função dessa situação toda aí envolvendo o Hamilton e o Alexander Albon. Então, no segundo bloco, a gente vai falar também sobre o ex-campeão Lewis Hamilton no GP Brasil. Portanto, não saiam daí. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R-Final na Antena Esportiva. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Aqui você fica antenado sobre tudo que acontece no clube mais querido de Niterói. Canto do Rio. Cantusca na rede. As notícias do futebol e dos outros esportes do Canto do Rio. Cantusca na rede. Todas as sextas, às 7 da noite. Na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Voltamos a apresentar R-Final na Antena Esportiva. Voltamos com o segundo bloco do R-Final ao som da Antena Esportiva Web Rádio, com as principais notícias e curiosidades que envolvem o mundo do automobilismo. Comigo, Rodrigo Goniades, Zugoni e Nathan Sayun. Seguem nossos canais de interatividade. Anota aí, WhatsApp 21 96 779 1335. Repetindo, 21 96 779 1335. Facebook.com.br Antena Esportiva. Twitter, @se liga na antena. Instagram, @rádio Antena Esportiva. E vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com ou através
do nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que vocês podem baixar de graça para o seu smartphone. Ou melhor ainda, youtube.com/Antena Esportiva e facebook.com/Antena Esportiva. Estamos também ao vivo através das nossas plataformas. Então, 4 lugares diferentes, galera, para vocês se antenarem conosco. Site, aplicativo para o seu celular, youtube.com/Antena Esportiva e o facebook.com/Antena Esportiva. Lembrando também, colunas R Final com Natan Sayum, segundas e sextas às 16 horas na Antena Esportiva. Reprise no canal Máscara Nerd no YouTube, a qual eu comando, terças e sábados às 9h30 da manhã. Ok, galera? Então vamos continuar falando aqui do GP Brasil, porque o GP Brasil realmente foi uma corrida daquela. Foi cheio de reviravoltas. Tivemos Verstappen, o vencedor da corrida. Estava entalado aquela corrida do ano passado na garganta dele, né? Que ele perdeu porque se envolveu no acidente com o Ocon, só se contentou com o segundo lugar e o Hamilton venceu em 2018. Ele vibrou muito, hein? Também não é para menos, né? Corridaço fez o Max Verstappen, mas o Pierre Gasly também foi sensacional. Segunda posição. E a McLaren voltou ao pódio com Carlos Sainz Jr. na terceira posição. Ele largou na última posição, gente, conseguiu chegar na terceira posição, mas Hamilton ele acabou sendo punido, né? E ele iria chegar em terceiro lugar, no caso o Hamilton, a disputa era pelo segundo lugar, para cima do Pierre Gasly. E aí o Hamilton foi punido porque se envolveu num acidente com o Alexander Albon, que estava indo tão bem. Estava indo muito bem o Albon. Hamilton se precipitou, fez besteira também, mas mesmo assim, o Hamilton pediu desculpas, não foi por mal, o Albon também aceitou, etc, etc. Aquela coisa toda que a gente sabe que é com os pilotos, né? Bom, o Albon, infelizmente, né, que vinha numa grande corrida, teve que terminar a corrida somente na 14ª posição, galera. Ok, então o Hamilton acabou a corrida na 7ª posição, o ex-campeão mundial, que pediu desculpas ao tailandês, assumindo total responsabilidade. Mas quero ouvir de você, Natan. E aí, o que você achou aí da corrida particular do Lewis Hamilton? Agora, o Hamilton, ele... Vamos falar aqui o que aconteceu nessa última volta, porque foi o caos, né? Depois da batida das Ferraris, relargou para 2 voltas, e aí aconteceu de tudo também, porque o Gasly tinha pego ali a posição, porque o Hamilton tinha parado, então assim... eles fizeram uma troquinha ali, e aí a gente tava falando, o Gasly, já pensou se acabasse assim em bandeira amarela? Então os 3 carros, o Verstappen, Albon e Gasly, 2 da RBR, 1 da Toro Rosso ali, uma festa da Red Bull total. E ali o Hamilton tentou ali a ultrapassagem, já antes da freada do Ayrton Senna, já fez a ultrapassagem, também jogando um pouquinho por fora ali. E foi com tudo, assim, ele queria passar o Albon pelo segundo lugar, né? Tinha carro pra isso, tinha tudo. E também fazendo estilo Senna, né? Porque não queria, se tivesse mais umas 5 voltas, eu acho que ele ia brigar pra ganhar a corrida. Porque colocou por dentro, na hora que ele foi passar ali o Albon. E na hora, no miolo, assim, ele foi chegando, colocou por dentro. E eu acho que ele foi otimista demais, porque o Albon tinha a preferência da curva já, ele deu uma espalhadinha, pode ser, sim, eu acho que sim, porque dá muito a entender, porque ele fez a curva muito aberta, a tangência, mas não justifica o Hamilton dar uma pancada nele, assim, eu acho que foi uma coisa, foi um incidente assim de corrida, no final de corrida foi, mas eu acho que foi uma coisa muito otimista do Hamilton. O Albon, eu acho que, na minha opinião, ele não fechou o Hamilton, porque já tinha um pouco da preferência da curva, então acho que foi o Hamilton que atropelou ele. Mas o Tailandês saiu muito prejudicado, né? Não conseguiu seu primeiro pódio. A gente está torcendo muito para que o Albon consiga o primeiro pódio. Não deu certo. E foi uma coisa que
que acabou com a corrida dele, né? Tanto com a corrida do Hamilton, né? Porque chegar em terceiro lugar, ele ainda queria passar um Gasly para chegar em segundo. Então, assim, na hora que ele bateu no álbum, deu uma freadinha, assim, ele viu o Gasly na frente, foi subindo ali na curva da junção. E aí ele tentou ultrapassar com tudo. E eu, naquele final, eu torci muito pro Gasly, assim, porque eu queria ver 2 carros da Honda, um da RBR e um da Toro Rosso, nas 2 primeiras posições. Nossa, porque era uma chegada meio Indy, meio NASCAR, sei lá o que foi aquilo. Que tava torcendo meio pro jacaré no filme de Tarzan, porque o álbum, o Gazeta e Toro Rosso, né, teve um ano terrível na RBR ali, foi mandado embora no meio da temporada, e ele segurando o Hamilton no finalzinho, na chegada, conseguiu chegar na segunda posição e manter ali a festa da Toro Rosso. Nossa, foi o melhor momento. E o Hamilton não conseguiu sustentar o terceiro lugar. Recebeu o troféu de terceiro, mas foi punido ali, dando lugar para o Carlos Sainz da McLaren, que veio na 4ª posição. Nossa, e vou te falar uma coisa, se o Hamilton tivesse se atrapalhado um pouquinho mais, o Sainz tinha passado ele. O resultado foi bizarro, assim, depois que confirmaram lá Verstappen, Gasly e Sainz. Já foi bizarro, mas eu queria ver isso ao vivo, na hora da corrida ali, o Hamilton meio que engasgando um pouquinho e aí tendo essa zebra no pódio total, né? Zebra boa no pódio. Zebra muito boa no pódio, gente. Foi incrível, realmente. Bom, continuando aqui falando do Hamilton com o que aconteceu entre ele e o Alexander Albon, né? Os dois fugiram de polêmica. Eles não se atacaram, não se xingaram. O Hamilton disse o seguinte na entrevista coletiva após a prova: eu aceito totalmente a responsabilidade pela batida e peço desculpas ao Alexander por impedir que algo muito importante acontecesse para ele, afirmou o ex-campeão mundial, né? E ele ainda reiterou: eu me arrisquei no fim e novamente peço desculpas ao Alex, eu não tinha intenção de prejudicá-lo, né? Ali foi muito afoito o Hamilton, acho que ele se empolgou demais e acabou sem querer fazendo essa bobagem, né? Coitado do Albon, né? Bom, o Hamilton continuou falando sobre a corrida, sobre o que aconteceu depois, né? Ele disse o seguinte: foi uma corrida dura, tentar ficar de igual para igual com o Max Verstappen. No fim estava impossível de alcançá-lo com os pneus que tínhamos, mas foi uma grande corrida de grandes desempenhos de todos. Albon que poderia ter sido o herói do dia e queria também o seu primeiro pódio na categoria, demonstrou frustração, mas evitou criticar o Hamilton, né? Ele disse o seguinte: está tudo bem, obviamente Hamilton não teve intenção de bater em mim, não estou bravo com ele, claro que eu queria o pódio e eu acho que nós o merecíamos hoje, mas é isso, eu estou um pouco decepcionado, mas assim são as corridas. Ele afirmou que não achava que Hamilton estava tão próximo, por isso não se defendeu. Ele disse o seguinte: para ser honesto, eu achei que se ele não ultrapassasse naquele local, iria me passar na curva 1. Ele tinha ritmo para isso, observou. Então, meus amigos, não teve atrito entre os dois fora da pista, acabaram... o Hamilton pediu desculpas, o Albon aceitou. É o que o Albon falou, são coisas que acontecem. Não vai ser a primeira vez que ele vai... Quer dizer, de fato foi a primeira vez que ele passou por isso, porque ele estava a caminho do pódio, aí aconteceu isso, né? Mas também não vai ser a última que vai acontecer isso com ele. Muitas e muitas outras oportunidades ele pode acabar tendo esse gosto amargo de perder o pódio, da forma, às vezes pode acontecer o inverso, ele sem querer bater em alguém, tirar o pódio de algum piloto. São coisas que acontecem na Fórmula 1, né? Vai fazer o quê? É assim mesmo, o piloto afoito com aquela vontade imensa de fazer a ultrapassagem. Ele sabe as características do Hamilton, ele não se contenta com o terceiro lugar e vai para o segundo lugar. Quando ele vê a oportunidade de ser primeiro, ele não vai se contentar com o segundo lugar e vai alcançar o primeiro até a bandeirada final. Hamilton é assim, por isso que ele é ex-campeão do mundo. Os campeões erram, claro, mas hoje, por exemplo, eu vejo o Hamilton muito mais acima, por exemplo, que o Sebastian Vettel, que desde que chegou na Ferrari está devendo. Ela está devendo muito, não é pouco não. Está devendo
demais o alemão tetracampeão pela Red Bull, Sebastian Vettel. E é bom ele começar a abrir o olho, Vettel. Por quê? Porque 2020 ele vai continuar na Ferrari ao lado do Leclerc, mas esta temporada de 2020 vai ser importante para ele. Se ele começar a cometer erros grosseiros, primários na Ferrari, pode ir dando tchau para a equipe da Ferrari. Porque a gente sabe que em determinados momentos a Ferrari não tem paciência com seus pilotos, independente de quem seja, de quem for campeão mundial. A gente sabe o que aconteceu com o Prost em 1991, né? Claro que teve ali, eles se estranharam, o Prost e a Ferrari, né? Então, é bom o Vettel abrir o olho, porque senão a porta da saída da Ferrari vai estar mais próxima em 2020, ao final de 2020, no caso, né? Mas se ele continuar cometendo esses erros ridículos, pode até sair antes da temporada 2020 acabar. Muito bem, gente. Nós vamos encerrando o segundo bloco. Porém, Nathan tem pergunta para a galera. Agora a pergunta que eu tenho pra galera é: o Verstappen tá com a faca e o queijo na mão para conseguir esse terceiro lugar no campeonato. Venceu o Grande Prêmio do Brasil, as Ferraris bateram juntas e abandonaram a corrida, então deu tudo certo para ele. Mas o que será que a equipe italiana vai fazer para reverter isso? Será que eles vão buscar uma dobradinha, custe o que custar? Bom, se a Ferrari quiser se despedir bem de 2019 com uma dobradinha, seja Leclerc em primeiro ou Vettel em primeiro, eles vão ter que primeiro trabalhar os ânimos dos dois pilotos, né? Principalmente do Sebastian Vettel, para não cometer esses erros grosseiros, né? Agora, a Ferrari veio como uma das grandes favoritas para o GP Brasil, né? Até pelas características da pista, que casavam com as características dos dois carros, mas para eles, infelizmente, a estratégia também não funcionou. Agora, para o GP de Abu Dhabi, né? Que, aliás, vai ser a última corrida da temporada. Vai acontecer no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro, galera. Então, a Ferrari acho que vai ter que trabalhar primeiro os ânimos dos dois pilotos. E olha, isso aí, meus amigos, que aconteceu no Brasil entre as duas Ferraris, o Leclerc e o Vettel, já vão começar a trabalhar a cabeça dos pilotos para 2020, hein? Já vão começar a trabalhar, mas eu ainda acho que do jeito que o Vettel é e do jeito que o Charles Leclerc é, vai ter muita coisa mais do que isso para 2020, hein? Imagine se no GP da Abu Dhabi a história se repete, hein? As duas Ferraris ali disputando posição. O couro vai comer. E sinceramente, eu quero realmente que isso aconteça, cara. Quero realmente que isso aconteça. Uma briga entre os dois pilotos da mesma equipe. A gente vê isso, a gente assistia muito isso, né? Hamilton com Rosberg. Era incrível. Na McLaren, Hamilton com o Fernando Alonso. Era sensacional, né? E na Ferrari, a gente tinha uma disputa dessa? Não tinha essa grande disputa. Aliás, teve um GP em 2008, no início da corrida da Bélgica, que o Kimi Raikkonen fez uma grande ultrapassagem sobre o Felipe Massa no início da corrida, uma ultrapassagem limpa, o Massa não resistiu, né? Mas em que ele foi um dos poucos momentos em que eu vi dois carros da Ferrari disputando posições, não é verdade? Mas, conforme eu falei aqui no início do programa, eu não lembro de dois pilotos da Ferrari terem colidido após uma disputa de posições, né? Desde que eu acompanho a Fórmula 1 na década de 90, graças ao Ayrton Senna. Mas se vocês aí antenados se lembram de algum fato, isso eu falo da década de 90 em diante, então vocês podem comentar aqui nos comentários no youtube.com/antenaesportiva. Estamos também ao vivo através do YouTube e também no facebook.com/antenaesportiva. Beleza? Também teve aí um pequeno enrosco, não enrosco, né? Uma situação aí que envolveu o Alan Prost com o Nigel Mansell, porque o Prost chegou
na equipe Ferrari em 1990, depois de ter saído da McLaren. O Mansell já estava lá há algum tempo, só que o Prost chegou ali e disputou o título contra o Ayrton Senna. Perdeu no Japão, a gente sabe, aquela batida famosa entre os dois na largada. Mas claro que durante a temporada de 90 o Mansell reclamava de que a equipe queria privilegiar o Prost, enfim, né? A gente sabe que não é de hoje que a Ferrari tem essa coisa de privilegiar o piloto A e deixar o piloto B como segundo piloto B, né? Piloto B, né? Para ser mais exato, né? Então, galera, é isso. Então, nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar da NASCAR, galera. Teve finalíssima, teve campeão. Portanto, terceiro e último bloco, NASCAR, final da temporada. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R-Final na Antena Esportiva. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes Senhor Sebastião e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Voltamos a apresentar R-Final na Antena Esportiva. Voltamos com o terceiro e último bloco do R-Final ao som da Antena Esportiva Web Rádio, com as principais notícias e curiosidades que envolvem o mundo da velocidade. Comigo, Rodrigo Goniades, o Goni e Natan Sayum. Segue nossos canais da interatividade. Anota aí o WhatsApp 21 96 779 1335. Repetindo, 21 96 779 1335. Facebook.com.br Antena Esportiva. Twitter, @se liga na antena. Instagram, @rádio Antena Esportiva. E vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com ou através do aplicativo nosso Antena Esportiva Web Rádio, que vocês podem baixar de graça para o seu smartphone, e também youtube.com.br Antena Esportiva. Estamos nesse momento ao vivo do YouTube e também no facebook.com.br Antena Esportiva, galera. Então são 4 plataformas diferentes para vocês nos acompanhar: o site, aplicativo para o seu celular, youtube.com.br Antena Esportiva e facebook.com.br Antena Esportiva. Lembrando também, as colunas R-Final acontecem às segundas e sextas, às 16 horas na Antena Esportiva, e as reprises da coluna R-Final no Máscara.net, canal no YouTube que eu comando, acontecem às 9h30 da manhã, às terças e sábados, beleza? Muito bem, meus amigos!
É hora de falarmos da NASCAR 2019 porque foi emocionante. Emocionante, gente. Olha, quem foi o grande campeão? Kyle Busch. Da NASCAR. Bicampeão Kyle Busch. Com vitória em Homestead, ele foi o grande vencedor com a Toyota. Ou seja, olha a Toyota. E a Toyota fez uma temporada impecável, gente. Sinceramente, temporada da Toyota foi demais. Ele foi o primeiro Kyle Busch campeão. O Martin Truex Jr. foi o segundo Toyota. Terceira posição da Toyota também, o Eric Jones. Quarta posição, aí veio a Ford, Kevin Harvick. Quinta posição, Ford, Joey Logano. Complementando aí os 10 primeiros, né? Clint Bowyer, da Ford, sexta posição. Sétima posição, Ryan Neyman, da Ford. E aí, o que acontece? Na oitava posição vem a Chevrolet. Somente a oitava posição com Austin Dillon. A Chevrolet conseguiu seu melhor resultado. E na nona posição, Alex Bowman, também da Chevrolet. E aí, completando os 10, o top 10, o Danny Henry, que é o piloto da Toyota. Então, meus amigos, foi uma grande vitória. Merecido o título do Kyle Busch, mas merecido mesmo. E olha, o Nathan que ficou o ano todo no R final em cima do muro, do tipo, nossa, e agora? Quem que eu vou apostar as minhas fichas para ser o grande campeão e tal? Eu toda hora falando pro Nathan, quem é seu favorito? Quem é seu favorito? Cadê seu favorito? Aí, quando chegou na parte final da NASCAR, ele falou Kyle Busch. Acertou o bolão. Ele demorou a falar o favorito dele, mas rolou e ele ganhou. Ou seja, Nathan, você é um pé quente. É isso aí, Nathan. Parabéns. Muito bem, gente. Então, Kyle Busch, bicampeão da NASCAR, merecidamente. Ele chegou à decisão da NASCAR com o menor número de vitórias entre os 4 finalistas. 4, né, ao lado de Kevin Harvick. Mas levou para casa o bicampeonato com a mais importante delas. Kyle Busch garantiu o bicampeonato da NASCAR, né, depois de levar a Toyota ao primeiro título da categoria em 2015. Ele repetiu o feito pela equipe Joey Gibbs Racing em Homestead, na Flórida. A corrida foi disputada na Flórida. Com os 4 candidatos comandando o grid devido ao cancelamento da qualificação, né, já que a gente sabe, na NASCAR, quando acontece muita chuva, raios, etc., não tem corrida. Quando acontece, por exemplo, no domingo, eles veem que se o tempo está legal, aí coloca a corrida para segunda-feira. Isso aconteceu nessa temporada algumas vezes. O começo foi de alternância, com todos passando pela liderança. Martin Truex Jr. levou o primeiro estádio, o que a essa altura era de importância nula para o campeonato. O segundo segmento foi dominado por Kyle Busch, que no terço final da prova, né? No terço final da prova, contou com o carro perfeitamente acertado para o período noturno. Além do trabalho impecável do chefe Adam Stevens. Especialista nos ovais de 1,5 milha, Martin Truex Jr. foi quem mais ameaçou o companheiro de equipe, ainda que sem chegar próximo o suficiente. Nas últimas voltas chegou a tirar 3 segundos de diferença, mas não conseguiu encostar no carro do seu adversário. O Danny Henry sofreu com problemas de superaquecimento, enquanto Kevin Harvick recebeu a bandeirada em 4º lugar, atrás de Eric Jones, que completou o lugarzinho ali no pódio, né? Então, Kyle Busch, primeiro lugar, Martin Truex Jr. foi o segundo e o Eric Jones na terceira posição, galera. Então, galera, olha, sensacional, Kyle Busch, bicampeão, segundo título da carreira, e ele fez a festa. Após ele vencer a corrida, ele fez aqueles zerinhos na pista, segurando a bandeira com o nome dele,
né? E aí com uma frase embaixo, Champion 2019, campeão. Foi impressionante, gente, a temporada desse ano da NASCAR. Olha, e a corrida contou com 400 voltas, né? Foi divididas em 3 segmentos de 80 voltas. Os 2 primeiros, no caso, foram 80 voltas. E 107 voltas foi o último segmento, no caso, o terceiro segmento. Falando aqui a respeito da corrida. Alguns erros foram surgindo. Por exemplo, o Martin Truex Jr., ele viu a sua equipe cometer um erro gravíssimo quando trocaram os pneus. Essa foi boa, gente. Colocaram as rodas do lado direito na esquerda e vice-versa. Sinceramente, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que pode uma equipe errar uma coisa dessa? Foi uma coisa impressionante. Felizmente para Truex Jr., uma bandeira amarela surgiu pouco depois e tudo voltou à normalidade. Mais tarde foi a vez de Danny Hamlin ficar com o carro a sobreaquecer, né? O carro dele sofreu um superaquecimento porque o mecânico colocou um enorme pedaço de fita a tapar a grelha do seu carro Toyota. A parada nos boxes foi inevitável e a perda de uma volta já durante a corrida, né? Então teve também, Danny Hamlin não teve vida fácil não. O Kevin Harvick não cometeu nenhum erro, mas a equipe nunca foi assim das mais rápidas nas paradas. E uma troca de pneus já foi muito tardia. E isso prejudicou muito o Kevin Harvick. Bom, como à noite as coisas mudam numa corrida, seja ela qual for, a pista fica mais fria e assim também fica mais veloz, né? Apesar de muitos ajustes que foram fazendo, o Martin Truex Jr. com a sua Toyota foi perdendo a magia do início da corrida e no final das 400 voltas não esteve em condições de alcançar ali a primeira posição, né? Então com isso o Kyle Busch agradeceu, impecável Kyle Busch, bicampeão do mundo, merecido, e essa foi também uma das apostas uma das apostas de favorito, grande favorito para o Nathan Sayun, que é pé quente, hein? Então é isso, meus amigos, uma temporada sensacional da NASCAR, impressionante. A gente aqui comentou ao longo do R Final sobre a NASCAR edição 2019. Foi impressionante, a gente ficou muito feliz de ter visto essas corridas tão sensacionais. E eu sempre falo aqui, em alguns momentos a Fórmula 1 tinha que aprender com a NASCAR na questão de disputa por posições, né? Toda hora eu falava isso aqui no R Final quando falávamos da NASCAR. Então, meus amigos, é isso aí, galera. A gente aqui vai encerrando o R Final ao som da Antena Esportiva Web Rádio. E Nathan, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente se vê na próxima terça-feira. É isso aí, gente. A gente se vê na semana que vem. E mais R Final por aí. Grande abraço. É isso aí, galera. E lembrando para vocês, novamente, sábado, jogaço. A bola vai rolar às 5 horas da tarde para Flamengo e River Plate pela final da Taça Libertadores da edição 2019. Mas claro, a bola vai rolar antes, meia hora antes, 4h30, rola a bola para o nosso pré-jogo. Galera, o nosso pré-jogo na Antena Esportiva, a qual a nossa equipe estará falando a respeito das equipes de Flamengo e River Plate. Como vão vir as duas equipes para essa finalíssima pela Taça Libertadores da América. Então, galera, anote na sua agenda. Neste sábado, dia 23 de novembro, às 4h30 da tarde, vai começar a transmissão ao som da Antena Esportiva de Flamengo e River Plate, final da Taça Libertadores da América. É isso, meus amigos. Então eu vou aqui me despedindo do R Final de hoje. Voltarei na próxima terça com mais um R Final ao som da Antena Esportiva. Obrigado a todos pela audiência. Valeu, um abraço. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!
Você ouviu? Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva, R Final, com Natan Sayum.